Vale TV com o Felipe Hentz, que é diretor comercial da CDL de Novo Hamburgo, para falar um pouquinho das novidades em relação ao estacionamento digital de Novo Hamburgo, né? A CDL que participou ativamente das discussões, com a presença do Felipe, inclusive, né? Como é que foi esse trabalho aí de modelar essa nova legislação em relação ao rotativo, Felipe? Então, esse é um projeto da prefeitura, na verdade, né, que foi elaborado, e aí nós pedimos, né, por conta desse trabalho, desses questionamentos que haviam dos nossos lojistas, a gente pediu, de fato, informações desde a época para a Comur, né, na época o Maurício, que foi em outubro, onde a gente marcou uma reunião, a gente trouxe todos os pontos trazidos pelos nossos lojistas, né, questões de dúvidas, de multas, enfim, de como comprar, enfim, e a gente elaborou praticamente uma cartilha de sugestões, né, nesse processo lá em outubro ainda, trazendo algumas coisas que a gente entendia que podiam ser importantes nessa compreensão, digamos, do todo, né, desse novo processo. Porque o processo já existe há mais de 20 anos, que é a questão do estacionamento, né? Só que agora nós temos essa questão da digitalização, que eu acho que é uma tendência. Então a CDL ela vem tido um papel nesse sentido mais informativo. Né? Então, de pegar a informação do nosso lojista, trazer isso para a Comur, cobrar algumas providências nesse sentido, que a gente entenda que possa trazer o retorno para o nosso lojista. Né? Então, esse processo ele tem sido bem árduo nesse sentido. A gente percebeu, de fato, agora, na presença do Copchina, que assumiu agora como interino, né? Faz aí cerca de 60 dias, um movimento muito mais efetivo, talvez, nesse sentido, onde várias das sugestões dadas, né, trazidas pelos nossos lojistas e também para a nossa diretoria, começaram a ser também implementadas, além de outras ideias que trouxeram por ele. Por exemplo, a gente comentou muito sobre essa questão, às vezes, de horários, né, de carga e descarga. A gente trouxe, na época, ainda em outubro, uma sugestão de uma humanização maior em relação ao conhecimento do serviço, né? Onde a gente sugeriu, daqui a pouco, um efetivo maior de agentes para que possa estar explicando um pouco mais, principalmente, às vezes, para a população, digamos, mais idosa, que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade na questão do aplicativo. Minha mãe é uma, enfim, então eu parei com ela, expliquei. Então, esse processo ele é muito importante. É onde a gente também pediu identificação desses agentes na rua, porque a cor azul escura, como é a minha, no meio de um centro, tu não olha, tu não enxerga de nenhum lugar, né? Então, a gente sugeriu uma identificação com uma cor um pouco mais clara, e alguns movimentos desses ocorreram, né? Então, assim, o que a gente percebeu, principalmente no mês de fevereiro, que foi a uniformização com coletes, né, em cores claras, verde, limão, amarelo, limão, enfim, pelos agentes. A Comur nos passou que saiu do número de 14 de efetivos para 21 agentes efetivos, né? Quase que, agora acho que 22, enfim, quase que 70% de aumento, né? Os postos que a gente havia sugerido também de informação no shopping, na Pedro Adams, na Bento, né, que são os lugares de maior circulação, enfim, e é o coração, né, de Novo Hamburgo, com maior informação, com maior destaque, também foi feito. Então, acho que são pontos importantes. E também agora o Copchina, na última reunião que fizemos, que foi, acho que essa semana passada, perdão, e na anterior, trouxe algumas alterações que ainda estão sendo pensadas, que é como, às vezes, daqui a pouco identificar na cor no chão, né, da faixa, se é verde, se ela é azul, enfim, para uma facilitação do usuário. E também ele trouxe agora a questão do cashback, né, que tem aquela questão da multa quando não paga o estacionamento. Então, a multa é de 12 ou R$24, e aquilo volta praticamente em bônus para que possa ser utilizado em novos horários, né? Sim. Então, acho que são ações, assim, várias das sugestões que o CDL levou, né, representando todos os nossos lojistas, foram acatados. Eu acho que isso trouxe uma visibilidade, uma informação muito maior a todos os usuários. E trouxeram também algumas outras que ainda estão em andamento, que acredito que vão facilitar bastante. Minha visão, Felipe, eu entendo que esse processo da digitalização é algo natural, que precisa, de fato, acontecer, né? Eu mesmo a mãe também reclamava do papelzinho, que daqui a pouco perdia, eu anotava errado, enfim. Então, o digital ele é facilitado, é um sistema muito simples, pelo que a gente auditou, assim, acompanhou, e é um processo, eu acho que, com o tempo, agora, com todo esse processo de explicação que teve, eu acho que, de fato, se disseminou muito mais, que era isso que a gente cobrava, né? Pô, vamos implementar isso no Natal, né? Que foi o processo. Falei, cara, Natal é vendas, é compra, né? Então, isso foi uma crítica muito forte nossa nesse sentido. Mas eu acho que o contexto agora, de fato, está ficando mais,
digamos, claro, né, todo o processo, e acredito que agora as coisas andem de uma forma melhor. Um ponto que a gente percebe, né, que é um ponto de atenção, é a questão da limitação de horas, né, que a lei traz, né, que é uma questão de 3 horas no mesmo lugar, e a partir da 4ª, daqui a pouco, a possibilidade de guincho, enfim, do automóvel. Mas também entendemos que um cliente não para tanto tempo dentro de um estabelecimento. Nós aqui que trabalhamos, um exemplo, com móveis, enfim, projetos, a gente acaba levando 2 horas, às vezes, no máximo, com o cliente. Então, eu imagino, para uma compra de comércio, isso não seja algo que, de fato, traga algum impacto para o consumidor e para a receita da loja, né? Então, agora é um processo que eu vejo que foi dado tempo, agora sim com mais comunicação, com um pouco mais de humanização, e acredito que é um processo natural, que as coisas agora começam a fluir de uma forma mais natural. Bem, Felipe, nessa cadeia aí do rotativo nós temos a comunidade como um todo, né, os motoristas e os lojistas. Como é que está a aceitação dos lojistas a uma anuidade ou estão divididos em relação ao rotativo digital? O que a gente percebe, assim, de fato, há ainda algumas críticas nesse processo, né, até por conta que o valor subiu um pouquinho em relação ao que era. Antigamente também ficaram, acho que praticamente 20 anos ali naquela casa de R$1, né? E agora o valor foi para R$1,20 meia hora, né? R$2,40 na área verde ou azul, não lembro agora o certo, e 60 em R$1,20. Então, questiona-se um pouco em cima da questão dos valores, e também se divide um pouco, né, nessa questão do tempo de estacionamento, de não ter que movimentar o carro, digamos assim, né? Mas eu acho que nenhum processo agrada a todos, né? Não adianta, né? E de fato, se a gente for avaliar, é um processo, e aí eu, Felipe, falando, é um processo que já existe há muito tempo e, na verdade, agora ele só está sendo digitalizado, né? Então, um processo de evolução, acesso na palma da mão, enfim, que eu acho que vem a facilitar, de uma certa forma, o processo. Uma das questões também que os lojistas traziam era em relação, muitas vezes, à terceira idade, enfim, que às vezes tinha uma dificuldade maior de uso do aplicativo e talvez não pudessem chegar no ponto de venda, né? E aí até a própria Comur trouxe uma facilidade que tu pode cadastrar até 10 placas dentro de um aplicativo, dentro de um usuário. Então, um exemplo, daqui a pouco, hoje a mãe, quando a mãe vai para o centro, às vezes, se ela não consegue, ela me liga. Então, eu vou lá, ela me manda uma mensagem, eu boto o crédito para ela. Claro. Né? Então, esse processo facilita muito, até para a empresa, né? Hoje, um exemplo, eu tenho o carro da empresa, está no aplicativo da loja, né? O meu funcionário tem, mas também, se precisar, eu consigo, através da placa cadastrada, lançar esse crédito para ele onde ele estiver. Então, acho que com um pouquinho de ajuda, as coisas vão se organizando, né? Mas sempre vai dividir opiniões contrárias, né? Mas eu acredito que é uma tendência, enfim, a gente não pode estar querendo fugir dela, né? Obrigado, Felipe. Ok.